Acredita que eu sei muito bem o que é a tentação de olhar para fora, a tentação de pagar contas, a tentação de deixar com que tudo fique bem, a tentação de que esteja tudo assegurado, a tentação de ficar apenas a vibrar no chakra da base, da segurança, de tentar controlar a vida. Agora, não há como controlar, amigo. Não há como controlar. Não é por acaso que a grande oração, não é? A conversa consigo mesmo, com o divino, deixada por Jesus Cristo, uma parte, ou um verso dessa oração é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso porquê? Porque é esta certeza, ok? É esta certeza de se entregar ao divino e saber por dentro, de verdade, que a cada momento, em cada presente, se está já divinamente abençoado e divinamente seguro. Agora, é a nossa parte mais ridícula, mais ilusória, mais mentirosa, mais falsa, mais estúpida, absurda do ser humano, que se deixa levar é pela incerteza, pelo risco, pela insegurança, pelo medo. E isso é o quê? É o chakra da base, é lá embaixo, é quando a nossa consciência se deixa ficar na mediocridade total. Ok? É como se nós estivéssemos a regredir ao estágio animal e vegetal. Segurança apenas. Ora, quando tu buscas apenas segurança na tua vida, amigo, a coisa está preta. Está preta. Se é isso, agarra-te então à tábua de salvação e vê se te leva essa tábua a algum lugar dentro desta grande onda pela qual todos nós estamos a passar. Ok? E aviso-te já, próximos anos será muito, muito pior. Apenas estamos a começar. Ok? Apenas estamos a começar. Primeira década de 2000 foi um iniciozinho suave. Segunda década de 2000, de 2010 a 2020, a coisa começou a apertar, começaram a vir imensos mecanismos tecnocráticos, começou a ser bombardeada a humanidade com todos estes processos. Terceira década de 2000, que é de 2020 a 2030, pois então é para dar a reviravolta total. E instaurar-se, efetivamente, uma nova forma de vida. Se é essa onda que tu queres seguir, força. Eu aqui no programa das Horas Douradas e nós aqui na Escola da Consciência promovemos ativamente, não apenas por aquilo que partilhamos, não apenas pelos nossos serviços que prestamos, mas sobretudo pelo nosso exemplo, ou seja, pela nossa vida que nós próprios levamos. Ok? Também nós temos as nossas escolhas, também nós temos as nossas dúvidas, também nós temos as nossas incertezas, também nós temos todos os nossos problemas, os nossos desafios, também nós temos que correr atrás da verdade, ok? E tentamos, a cada momento da nossa vida, unir-nos juntos, ok? Como uma verdadeira equipa, e individualmente também, fazer com que a verdade seja sempre maior do que um medo, a luz, as sombras, a escuridão. Ok? Então nós tentamos, dia após dia, ser este exemplo, este modelo daquilo que nós vimos aqui ativamente, partilhar em público. Seja aqui pelo programa das Horas Douradas, ou até por outras playlists que nós temos no nosso canal do YouTube, ou até pelos vários serviços que nós prestamos. Somos sempre, sempre, sempre o exemplo daquilo que falamos. Ok? E é este convite que eu faço para ti também. Vamos tornar este masculino mais consciente. Sejas homem ou mulher. Claro que isto é mais vocacionado para homens. É, como por exemplo, não é? Termos a turma, não é? da comunidade do masculino consciente, das Horas Douradas. É óbvio. Mas atenção, isto é para todos. Para todos. Que tipo de vida é que nós queremos levar? Que tipo de vida é que nós queremos educar, dar o exemplo às novas gerações? Ok? O que é que queremos para eles? Queremos só deixá-los ao Deus dará, assim no meio da tecnologia, deixá-los crescer e achar que a ideia de que, só porque agora estão a ficar grandinhos, o meu trabalho está bem feito.
E agora vão entrar na universidade e, que bom que eu sou o bom pai, a boa mãe e estou a fazer bem o meu trabalho. E no fundo de mim só quero é que eles se despachem o mais rapidamente possível, não é? Cheguem aos 23, 24, terminem lá a história da universidade, porque eu agora quero é usufruir da minha vida, fazer aí, participar do turismo de massas, dar umas boas voltas, viver bem, ir a uns restaurantes, ir aí ver uns filmes e comer termossos e umas cervejas. É isso. No fundo, no fundo, no fundo, é o que esta geração está a viver. Porque é. E eu digo isso não com alegria, não com felicidade, mas com um fundo, um grande pesar no coração, porque é isso que eu vejo constantemente. E estão a fazer um grande desserviço, porque estas gerações, que têm um potencial gigante, muito maior do que as anteriores, está a ser totalmente apagada, adormecida e o seu grande potencial está a ser totalmente desaproveitado. Salvam-se raríssimas exceções. Agora, a vida não é para raríssimas exceções. Ok? A vida é para todos. É para todos. Ok? E quantas das vezes nós julgamos que estamos a ser o XPTO aqui da coisa, julgamos que só porque fazemos isto e aquilo e a coisa já lá vai e já somos os melhorzinhos aqui da nossa rede de contactos. Não, amigo. Isso não é suficiente. Não é suficiente. Ok? Não é. Não é. Porque a demanda hoje em dia da tecnocracia é tão forte, mas tão forte, tão forte, tão forte, que uma pessoa tem que estar em trabalho, em serviço, diária e constantemente. Ok? Por nós próprios, por aqueles que estão à nossa volta, por todos aqueles que vêm ter connosco e por aqueles que de forma indireta estão relacionados a nós, mas que nós não temos essa consciência. Ou seja, não temos presente na nossa mente consciente, está na nossa mente inconsciente. Porque todos nós temos estas ligações, estes laços com várias pessoas ao redor do mundo, ao redor dos sítios onde vivemos, que se calhar muitas das vezes conscientemente nem sequer os conhecemos. Mas que do outro lado nós os conhecemos muito bem. Okay? Então nós também temos um compromisso também com essas pessoas. Porque nós vivemos interconectados uns com os outros. Ou seja, dito de uma outra maneira, vivemos em rede, emparelhados uns com os outros. Nós não somos navios isolados uns dos outros a naufragar cada um à sua velocidade e à sua maneira. Nós vivemos em bandos, como os pássaros. Ok? Agora é importante, aliás, muito, muito importante, é que cada um de nós consiga construir o melhor estilo de vida possível. Okay? E agora, não é? E agora voltando novamente o assunto lá atrás, puxando a ficha lá atrás, este momento de outono, este momento de caimento da folha, este momento de encontro com as nossas sombras, com os nossos traumas, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, as nossas incertezas, não é? Ou seja, as questões do chakra da base, não é? Das nossas profundezas, todas elas têm que ser revisitadas. Essa grande cave que todos nós temos dentro de nós tem que ser revisitada. Constantemente. E este período de tempo, não é? Fala sobretudo sobre isso mesmo. E daí esta necessidade desta consciência de São Miguel Arcanjo. Ou de Ogum, ou de Lu, ou de seja lá a nomenclatura que lhe queiras dar. Não importa. Não importa. É sempre este princípio masculino, não é? Tornado consciente, daí a nomenclatura da nossa turma de desenvolvimento pessoal, que é este masculino consciente de forma consciente eu adentrar, ter a coragem de adentrar dentro da minha própria cave para desenterrar tudo o que lá está. Pode, como é óbvio, ninguém desenterra tudo de uma só vez. É óbvio, não havia capacidade no nosso cérebro, do nosso campo magnético, do nosso corpo físico, do nosso espírito até, de trazer tudo de uma vez. Porque é muita bagunça, muita tralha que lá está.
Nós seres humanos, somos autênticos acumuladores. Se não sabes o que isso é um tipo de transtorno psíquico que faz as pessoas viverem num medo atroz da insegurança, então querem se apegar a tudo. Ok? Então guardam tudo. Então toda a tralha que encontram pela rua, ao longo da vida, eles guardam e levam para casa. Ao ponto de a própria casa, a própria habitação, se tornar, não é, numa autêntica lixeira. Nós, seres humanos, somos um bom exemplo disso mesmo. Não importa a gravatinha que nós usemos, não importa o fatinho, não importa a sainha ou a bolsinha, se é da marca A, B, C ou D, não importa nada disso. Todos nós somos estes acumuladores, ok? Só que nós precisamos agora é de não ter vergonha de sermos acumuladores, porque isso já faz parte da nossa natureza, porque esse é o propósito desta escola evolutiva. A ideia agora é ter a coragem de ir a essa cave e ir lá desenterrar o que tiver de ser. Que as coisas que lá estão metem medo? Claro que sim. E preciso é desenvolver esta musculatura da coragem. Desenvolver esta musculatura da audácia, deste princípio masculino, para que se enfrente o que se tiver de enfrentar. Todas as feras e mais algumas, independentemente do seu tamanho, do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa incerteza, se de facto vai correr bem ou mal. Não importa. A verdade é uma só. O desencarne, a pseudo-morte, um dia mais cedo ou mais tarde vai nos encontrar na esquina aqui do nosso caminho, da nossa vida. Isso é uma certeza. Mais cedo ou mais tarde nós temos que deixar esta escola. Nós temos que deixar este papel, não é? Este corpo, para podermos fazer a reciclagem. Para fazer o nosso trabalho de casa. Agora, o importante é que no final nós tenhamos o menor possível de lixeira dentro de nós em comparação com a forma como nós entramos. Porque nós entramos sempre com um quociente e a ideia é sair com um quociente mais pequenino. Não é ao contrário. Não é entrar com um quociente deste tamanho e sair com um quociente deste. Ok? Entrar com 100 e sair com 1000. A ideia não é essa. Mas isso, infelizmente, é o que mais acontece. A ideia é entrar com 100 e sair só com 20 ou com 30. Se isso acontecer, podes ter a certeza, cada um de nós tem uma festa preparada nos céus. Tem uma festa preparada nos céus. Agora, enquanto não tivermos este princípio, esta coragem, esta força, esta garra de agora vou lá para dentro, agora vou enfrentar estes meus medos, vou enfrentar estas minhas circunstâncias das quais eu tenho muita incerteza, tenho muita insegurança, tenho muito medo. Oh, amigo, pois então, se eu não deixar cair a folha, pois então não estou a fazer nada nesta vida. Nada. E ou tu entendes que isto é mesmo assim e é um convite que a natureza faz a nós mesmos e que tu próprio fazes a ti mesmo, o teu espírito está aí constantemente a convidar-te, a bater à porta, a dizer, olha para ti. Vê lá dentro essas questões, aquilo que te impede de agir, aquilo que te impede de fazer, aquilo que te impede de falar, aquilo que te impede de ser livre. Há dívidas kármicas a pagar? Pois então, vamos com tudo lá pagá-las. É como aqui, na nossa vida material, terrena, há dívidas a pagar ao banco, há um empréstimo a fazer. Pois então, nós não vamos deixar de pagar as diferentes prestações. Nós vamos se possível, pagar as prestações normais, não é? De forma mensal, ou então, melhor ainda, se eu puder acrescentar à minha prestação normal uma pequena quantidade a mais dessa prestação, eu vou liquidar, em vez de ser em 30 anos esse meu empréstimo, vou liquidá-lo em 20. Então, vou mais rapidamente libertar-me desta dívida kármica. Com a pessoa A, com a pessoa B, com a pessoa C, comigo mesmo, com todos nós e com diferentes situações. Ok? É exatamente igual.
E enquanto nós, seres humanos, não percebermos que é mesmo assim, que o plano material apenas segue aquilo que já existe no plano psíquico e espiritual, então tu andas aqui mesmo a navegar no meio do oceano, no meio de alguma tempestade qualquer e completamente adormecido. Agora estou aqui é para te ajudar a acordar, para te incentivar, para te dar esta força, pelo menos da primeira ignição, para que tu possas então ter um pouco de coragem e dizer assim, se é para ir, então vamos lá com tudo. De alguma maneira. Onde é que é para ir? Não sei. Mas é para ir. Então vamos. Então vamos lá. Mas vamos lá com tudo. A ideia não é deixar de ter medo para começar a agir. Muita gente julga, porque há essa falsa ideia, de que para se começar a agir, o medo tem que desaparecer. Então primeiro eu vou conversar, eu vou falar para as paredes, eu vou falar para o terapeuta, eu vou falar para tudo e mais alguma coisa, não é? Tentar deitar cá para fora para que tenha a ideia de que primeiro resolvo a situação, tiro o medo e depois começo a agir. A ideia não é assim. Não é assim que funciona. A ideia é age por cima do medo. E tu vais-me dizer, mas se eu agir por cima do medo, eu vou fazer muitos erros. Porquê? Porque eu estou a agir com medo. Pois é, amigo. Mas a ideia é mesmo essa. Começa a agir, mesmo errando, mesmo tropeçando, mesmo caindo, mas a ideia é tropeça e levanta-te e continua a tentar. Continua a tentar e continua, até que cada vez menos, não é? A cada queda que tu fazes, o medo de cair é cada vez menor. Porquê? Porque tu já conheces a queda. Já conheces, tu já sabes como é que é cair, tu já sabes se agora caio mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, se fizer assim com o braço e com o outro e não sei o quê. Tu já sabes tudo isto, tu torna-te um especialista da queda. E há de chegar um momento em que o medo, desapareceu. E aí já não há mais queda. Aí tu voas. Tu corres com toda a velocidade. Muito mais do que aquela que alguma vez tu imaginaste que tu terias essa força guardada em algum espaço qualquer dentro de ti mesmo. Ok? A ideia é essa. É agir sobre o medo. É agir mesmo com medo. Ok? Mesmo com insegurança. No maior risco. Na maior incerteza se de facto estás a agir da maneira certa. Não importa. Ok? E este tempo de outono é sobretudo sobre isso que nos fala. É saber nos colocar no devido lugar, não é? Ser Mihael, quem como Deus? Aqui ninguém é como Deus. Então ninguém está acima de Deus. Não é? Então não há espaço para egocentrismos de julgarmos que o mundo e o sistema solar gira à nossa volta. Não gira, amigo. Não gira. Senão teríamos que ter 60, 70, 80 bilhões de sistemas solares dentro do nosso sistema solar só para atender a cada alma reencarnante aqui no planeta. Nós não temos isso. Nós temos um sistema solar governado por um Sol com diferentes planetas a girar em torno dele. Ok? E no qual nós, almas reencarnantes, pertencemos a um desses planetas. Ok? Então, nós temos que saber qual é o nosso devido lugar. Para isso, nós temos que desempenhar bem o nosso papel. E desempenhar bem o nosso papel é passar por estas diferentes fases de forma o mais saudável possível. O mais consciente possível. Ok? Inverno, primavera, verão, outono. Ou seja, o nascimento, o desenvolvimento, o auge da luz, que é o verão, e a morte. O encontro com a morte para voltar novamente ao inverno e renascer. Renascer agora numa etapa, ou melhor, numa instância superior, numa oitava superior, num outro domínio. Okay? Daí eu, desde o início, falar é nascimento barra renascimento. É o segundo nascimento.
Então tu estás à espera de nascer uma segunda vez? Quando? Ok? Pensa nisso. Quando? Quando? Estás à espera do quê? Hum? De que é que tu estás à espera? Do final do dia? Às 5 da tarde, porque já estou disponível? Para ir trabalhar sobre mim mesmo? Para ir finalmente à minha cave? E perceber as dívidas que tenho com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, se calhar com a companheira, com o filho, com a tia, com o pai, com a mãe, com o chefe lá do trabalho? Claro, porque tu tens que descobrir tudo isso, ok? Porque tu atrás as pessoas que atrás não é por acaso. Não é uma sincronicidade feliz do universo só porque sim. Tu atrás porque tens situações para resolver com elas. Umas mais fáceis, umas mais difíceis, umas mais leves, assim levezinhas, né? De cooperação, de entendimento e tudo mais, e outras muito difíceis de puro choque. Ok? E tudo isso deve e tem de ser resolvido nesta ou noutra vida qualquer. Ok? Agora, enquanto tu não tiveres à vontade de te voltares para dentro, tu nunca irás saber coisa nenhuma. Serás apenas mais um desta grande manada que vive completamente à deriva no meio do oceano desta tecnocracia. Se é isso que queres, pá, fantástico, continua. Muitas bênçãos para ti, muita luz para ti e só espero que mais cedo ou mais tarde consigas acordar um bocadinho. Porque não sou eu que te vou fazer mudar de ideias, nem me compete a mim. Okay? Agora, se tu já sabes claramente ou já tens algumas ideias, mesmo que ainda meio nas névoa, por onde poderás fazer e o que tens de fazer, fantástico. Pois então junta-te aqui à turma do masculino consciente, não é? Aqui à turma das horas douradas, para que em conjunto possamos então fazer uma caminhada, trilhar esta caminhada, não é? Que agora a vida iniciática nos está a propor este encontro com o outono. Esta grande quarentena, não é? Que são 40 dias, daí quarentena, de interiorização, de reflexão, de observação e análise daquilo que há na nossa cave. Ok? Seja conteúdo de ordem física, da saúde física, da saúde magnética, não é? Que caminha em paralelo com a saúde física. Seja de conteúdo de saúde mental, ou seja, psíquica, que é aquilo que eu falo de ser psíquico, são emoções e pensamentos. Ou conteúdo de cariz espiritual. Não importa. Não importa. Porque com certeza tu irás encontrar todas esses conteúdos, todas essas informações dentro da tua cave. Ok? Porque isso existe. Não vale a pena acreditar que agora somos todos iluminados, somos todos santos e santas e que não há nada a fazer e só o que interessa é sair desta realidade. Amigo, isso não existe dessa maneira. É raríssimo a alma super iluminada que pagou todas as suas dívidas, ok? E não é um processo assim tão em massa como se veicula aqui hoje em dia pelas redes sociais, pelo mundo fora. Não é verdade. Okay? Todos nós temos muito a trabalhar e é bom que nós nos habituemos a isso. É arregaçar as mangas e onde é que é para agir? É aqui, então é aqui que eu vou fazer. Vou melhorar a minha saúde física, então é na minha saúde física que eu vou atuar. Pois agora é na minha saúde mental, porque eu tenho problemas de cognição, tenho problemas de memória, tenho problemas de esgotamento, tenho problemas com o meu pai, com a minha mãe, com o meu chefe. Pois então é nisso que eu vou investir o meu tempo. Porquê? Porque eu tenho folhas que precisam de cair. Eu tenho que me deixar levar, tenho que me desapegar desta minha folhagem. Ok? Seja lá o domínio que for que hajam estas dívidas, é nisso que eu tenho de agir. E o outono é precisamente sobre isso que nos ensina. Até que, no término desta grande quarentena, haja o momento do Halloween ou do Samhain, ou seja lá o nome que lhe queira chamar. Porquê? Porque significa exatamente isso. O culminar deste grande trabalho que foi feito desde o solstício
até esse momento, não é? Sobre o auge do momento da morte, da estação da morte, ok? Então aqui fica o convite também para ti, tá? Aqui fica o convite. É assim que eu vivo, é assim que nós aqui vivemos na Escola da Consciência, por daí estarmos constantemente a renovar a nossa vida. É o projeto A, é o projeto B, é o projeto C. Parece inconstante, não é inconstante. Isto não se chama inconstância, chama-se criatividade viva de quem se renovou, de quem foi às suas sombras, de quem foi à sua morte e a transcendeu. Em algum plano. E volto a dizer, não existe o encontro com a morte e fazer tudo. Ou seja, limpar todo o material que lá está. Isso não existe. Isso é treta da filosofia espiritualista. Isso não existe. Existe é por etapas. Okay? Então são diversas mortes, diversos encontros, diversos renascimentos. Okay? Até que um dia, em alguma das vidas, possa haver o renascimento final, o último. E aí então ser um verdadeiro filho de Deus. Ok? Independentemente da religião, da filosofia, independentemente de tudo. Aí sim é o grande encontro. Ok? Até lá, não é? Temos é que estar em paz e com serenidade e dizer assim, vamos lá arregaçar as mangas e vamos lá fazer isto. Vamos nos treinar a nós mesmos para este encontro com a morte, para deixar finalmente a folha cair. Ok? Porque só deixando a folha cair, não é que podem rebentar rebentos novos. Senão eles não brotam. Porquê? Porque a nossa copa já está atafolhadíssima de treta, de tralha, de coisas velhas, poeirentas, que não servem para nada nem para ninguém. Ok? Então aqui fica este conselho. Aproveita aqui a live, ok? Ela depois vai ser transformada em material para o nosso canal do YouTube. Não te esqueças aqui o programa das horas douradas. É sempre às quartas-feiras na hora do Zénite, ok? Isso é o mesmo que dizer na hora do meio-dia, sensivelmente, mais 5 minutos, mais 10 minutos, ou menos 5, ou menos 10, não importa. Mais ou menos neste período do dia, nós fazemos aqui o programa das horas douradas, sempre com temáticas referentes ao período do ciclo da vida iniciática que estamos a passar e havendo sempre este momento de reflexão destas várias temáticas da nossa vida interna, mas também externa, porque sempre acaba por ter alguma repercussão, ok? Sobretudo hoje em dia, que há a urgência de se falar de tudo isto, porque a avalanche da tecnocracia é avassaladora. Nunca antes foi vista tão forte esta presença desta grande avalanche. Há quem lhe chama, não é? Porque ela já foi designada, ela já foi estudada, já foi estrategicamente montada como a quarta revolução industrial. Ok? Só que isto não se fica apenas no domínio industrial. Isto abarca toda a vida do ser humano. Okay? E ou tu percebes que de facto também tu estás dentro desta onda, desta grande avalanche que todos nós estamos a passar, ou então tu irás permanecer completamente cego e tapado de toda esta realidade pelo qual todos nós estamos a passar. Só que a questão não é falar mal da avalanche, não interessa estar aqui contra a avalanche, porque isso é desperdício de energia. A ideia é saber vivenciar o melhor possível a avalanche. Saber surfar de forma saudável esta avalanche. Porque ela faz parte do programa de evolução da natureza. E da nossa humanidade também. Ela faz parte. Ok? Todos nós estamos a caminhar ativamente para uma era aquariana. E a era aquariana é precisamente isto que nós já estamos aqui a ver as sementes. Plano mental, tecnologia, grupos versus isolamento. Ok?
Mais mente, e mente, e mente, e mente, e mente. Ok? Faz parte. Tudo isto faz parte. Agora, de que forma é que tu vais vivenciar esta grande onda de transformação? Aí está o que é da questão. Ok? E aqui o meu convite para que tu possas te inscrever na nossa turma do masculino consciente, para que tu possas construir de forma saudável, mas também de forma consciente, não é? E guiada por alguém que já o faz, não é? Neste caso sou eu, que é construir um estilo de vida físico, magnético, mental, espiritual, o mais saudável possível. Porque isto não se faz assim, olha, já está. Não, isto é uma caminhada. Okay? É uma caminhada. E isto é feito, pelo menos agora, nesta fase em que nós nos encontramos, é feito de forma online. Okay? Um dia será feita também de forma presencial. Por agora, temos a possibilidade de o fazer online. Se tu queres participar, e não importa onde tu estás, em que país tu estás, queres participar também e perceber claramente o que está aqui em jogo e o que está aqui em risco, que és tu mesmo, a tua saúde, dos teus e daqueles que estão à tua volta, pois então inscreve-te. Sê aqui um verdadeiro ativador deste princípio masculino, desta coragem, desta força, de te tornares verdadeiramente um ser humano, não uma máquina. Ou melhor, máquina nunca serás, a menos que haja um processo de hibridização, não é? De fusão com a máquina, que é isso que se pretende, não é? Esta tecnocracia. Mas até lá, ok, tu não és máquina, és apenas uma pseudo-máquina. Tá? E isso, um pseudo-máquina é uma pessoa totalmente adormecida. Se é isso que queres, continua, muita força para o teu caminho, porque se tu não queres isso e queres viver de verdade e ser uma pessoa, como Carla Rojas dizia, não é? Ser pessoa, pois então, inscreve-te e participa e caminha, sobretudo, caminha aqui connosco, ok? Eu deixo-me aqui, o programa já vai um bocadinho longo, cerca de 1 hora. Na próxima semana vemo-nos por aqui novamente. Estamos-nos a aproximar cada vez mais deste momento do solstício, por isso estamos nesta parte final do verão, né? Neste grande auge desta energia que vibra dentro de nós, não é? Por isso é que há esta ideia mais alegre, mais feliz de viver a vida, de querer aproveitar e de querer exteriorizar a energia que vibra, não é? Magneticamente dentro de nós mesmos. Mas agora estamos claramente num período descendente de encontro com as sombras e com a morte. Ok? E está tudo certo com isso. Está tudo certo. Não é um momento triste, não tem que ser um momento angustiante, não tem que ser um momento de frustração, nem de desilusão, nem de sofrimento. Não tem de ser assim. Que a maioria das pessoas vivem, isso é certo. Agora, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Vem para cá e vais perceber claramente como este encontro com a morte é a melhor coisa do mundo. Porquê? Porque te renovas completamente. E nada melhor do que um ser humano renovado, com força, com magnetismo, com empenho para a sua vida e para os seus. Nada melhor no mundo. Ok? Gente adormecida, estamos nós fartos. Estamos nós fartíssimos de ver à nossa volta. Ok? Quando a maior parte das vezes quem está adormecido somos nós. Então, aqui fica um convite. Vemo-nos na próxima quarta-feira, programa das Horas Douradas. Não te esqueças aqui com o Michael Light na Escola da Consciência. Está bem? Fica com Deus. Até à próxima. Até ao próximo episódio.